Bom, os materiais então já estão no WhatsApp, né, eh, os materiais da aula de hoje principalmente. Além disso, coloquei para vocês os 2 materiais de exercícios extra, que eu falei que eu ia passar sobre a parte de biologia 1, e estamos fazendo a inversão de taxonomia para introdução à zoologia, ok? E aí por isso eu vou passar material extra para vocês terem atividade para essa semana, tá? É só por uma questão de organização da minha parte mesmo. Então, tendo dito isso, eu vou projetar aqui para vocês. Bem, tá demorando um pouquinho, só porque eu tô com muitas abas do computador aberto, tá? E aí para eu me localizar aqui tá um pouquinho complicado, mas eu já me achei. Então esse é o material que eu enviei para vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Beleza. Bom, então é o seguinte, faz parte do nosso conteúdo programático no curso entender, né, a anatomia, a taxonomia e a fisiologia, quando se pensa nos animais, né. Então, na verdade, a gente está vendo todos os seres vivos, né, então estamos olhando um de cada vez, e aí vamos adentrar os animais quando se fala em poríferos, que é o primeiro grupo dos invertebrados, que são esses carinhas aí que estamos vendo na imagem. Essa aula não é muito difícil, é é mais uma classificação, entender quem são esses caras, função deles, né, para o ecossistema que eles pertencem, e é basicamente isso. Então, características gerais desses caras. Primeira coisa, porífero o nome já diz, né, são animais que têm poros, beleza? Uma coisa interessante é que são animais que não possuem tecidos verdadeiros, então vocês acabaram de ver em biologia 1, histologia, para estudar os tecidos, né, como é que eles se comportam, como é que são cada grupo de célula, aqui não tem isso, tá. A maioria, no caso dos poríferos, são marinhos, eles são filtradores, então, eles funcionam aí como uma uma forma de limpeza, né, eles contribuem na limpeza do mar. Na limpeza no sentido de retirar matéria orgânica, né, substâncias que estejam ali misturadas com a água e que serão eliminadas por esses caras aí. Então, numa analogia barata, falando em consideração comparando com o aquário, eu diria que o porífero ele funciona como aquela bombinha que se coloca no aquário para poder limpar esse aquário, né, para não deixar acúmulo de matéria orgânica, sais minerais, etcétera, que vão, obviamente, prejudicar a sobrevivência da fauna e da flora ali dentro, tá. Bom, a principal célula encontrada nos poríferos é chamada de cubanócito. Então, é uma célula flagelar, tá, que graças aos seus batimentos, né, lembra do batimento do flagelo? É uma célula, ou perdão, é uma estrutura
que é grande, possuem poucas por célula, né? E ela tem um movimento helicoidal. Esse movimento helicoidal, né, esse movimento em hélice, ele vai puxar a água de fora para dentro, fazendo com que essa água seja filtrada. Então, o movimento da água ali é da parede do corpo, né, do porífero, para dentro e saindo por esse buraco que vocês veem central aí, que não é a boca, tá? A gente chama isso aí de ósculo, mas a gente vai ver mais para frente o nome, então não precisa ficar apavorado nesse momento com essa estrutura. Repara que elas podem ser bem grandes, né? E quanto maior a sua coluna, maior o seu poder de absorção de água, de filtração, né? Então vai ser maior a superfície de contato com a água do mar, logo maior poder de filtração dessa água, tá? Esses caras, eles são sésseis na vida adulta, tá? O que significa ser séssil? Eles são fixos, né? Eles não são móveis. A mobilidade, ela está atrelada somente aos indivíduos jovens. Então, na fase larval, no caso, né, para ser bem mais específico, a gente encontra a mobilidade dos poríferos. Uma outra coisa interessante é que eles não têm nem sistema nervoso nem muscular. Mas eu acho que até aí é algo meio que óbvio, né? Se você pensa que é um cara que não tem tecido verdadeiro. Se ele não tem tecido verdadeiro, ele também não tem tecido muscular, né? Um sistema muscular, um sistema nervoso. De maneira geral, os poríferos possuem essa estrutura conforme o slide. Então, repara, ele tem um corpo formado por um esqueleto. Esse esqueleto é formado por espículas, é como se fosse várias espinhas, tá? Essas espículas podem ser formadas por coisas diferentes, mas geralmente está associada a carbonato de cálcio. Essas espículas possuem uns orifícios, uns poros, né? E aí, esses poros, eles são formados por uma célula. A gente chama isso de porócito. Beleza? Se você reparar, os coanócitos, eles estão todos aqui na parte interna do corpo do animal e os seus flagelos também internamente, fazendo o poder de sucção da água do lado de fora para o lado de dentro. Foi? Só um minutinho, pessoal, peraí. Deixa eu... Eu vou dar um minuto aqui só para poder fechar a janela, que o barulho está interferindo. Não sei se está incomodando vocês, mas está me incomodando bastante para poder falar e para raciocinar. Vocês estão escutando muito barulho aí daqui? Não, um pouquinho só, não muito. Falando em barulho, fechei a janela. Lembrei agora do rapaz do telefone. Tá sentindo saudade de ver a pessoa lá, seu cara segurando lá o telefone no mesmo horário, fazendo as chamadas no prédio lá do... Verdade, esqueci dele. Tinha esquecido, né? Lembrei agora. Muito bom. Já que vocês falaram isso ficou na minha cabeça. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a projeção. Ok. Tá, agora melhorou. Então, parei falando dos coanócitos, né, do seu flagelo, criando poder de sucção, e a parte interna a gente vai chamar de espongiocele. Cele, na biologia, significa cavidade, né? Na verdade, isso vem do latim, a biologia usa esse termo. E a gente chama essa espongiocele, né, de átrio. Então, é a cavidade interna da esponja. E lá em cima, na sua porção final, a gente tem o ósculo, que muita gente acha que é boca, mas não tem nada a ver com boca, tá? É por onde sai a água filtrada. Ok?
Por fora, a gente tem o pinacósto. Os pinacóstos, eles parecem um tecido epitelial do negócio, sabe? A gente sabe que não tem tecido verdadeiro, mas ele forma aqui um conjunto de células superficiais, externas, que vão revestir a esponja externamente, tá? Uma outra coisa interessante ainda dessa imagem são essas células aqui, ó, chamadas amebócitos. Os amebócitos, eles são as células tronco dos poríferos. Tá? Então, são células totipotentes que têm capacidade de gerar qualquer outro tipo de celular para a estrutura do porífero. Tá? Então, essas são as características principais, mas tudo isso aí que eu vou falar está nessa imagem aqui. Então, o ósculo, né? O orifício central por onde sai a água, os resíduos, né? Eu não falei, inclusive, saem os gametas, no caso, o espermatozoide, né? Porque o óvulo não sai, mas o espermatozoide sai. O átrio é a parte interna, os poros estão presentes por toda a parte do corpo do porífero. A gente também tem a sustentação, né? Que é feita por conta das espículas, né? Ou seja, são aquelas estruturas calcificadas que vão dar essa sustentação para aguentar, por exemplo, a corrente marítima, tá? A gente também tem o coanócito, que é uma célula flagelar, né, que vai ajudar a fazer a filtração da água. E a gente tem também os amebócitos. Os amebócitos, eles vão servir ali como células de reposição de qualquer outro tipo celular. Beleza? Cara, eu vou tentar um outro recurso aqui, porque é muito chato a gente ter que dar aula ou falar alguma coisa com barulho de obra. Tá tendo obra aqui no meu prédio. Ó, eu vou enfiar esse treco na orelha, porque pode ser que... Rômulo, se te conforta, não tá atrapalhando não, tá? mas eu acho que é assim com esse negócio, vai diminuir um pouco para mim. Que bom que não tá atrapalhando para vocês. Perfeito, ótimo. Mas às vezes eu tô aqui raciocinando e aí eu fico aqui tudo aquelas batidas aqui incomodando. E aí eu tenho medo da minha fala não atrapalhar por conta do barulho, mas atrapalhar por conta da minha fala interrompida, fragmentada, porque fica essa interferência aqui, tá bom? Conversem comigo também, falem comigo, porque se vocês falam comigo, eu presto atenção em vocês e não no barulho que eu tô escutando aqui. Então, são essas as principais estruturas presentes no porífero. Ficou alguma dúvida até aqui? Diga o sim ou não. Tá tudo certo. Bom, existem 3 tipos anatômicos de poríferos. Um chamado de asconoide, ou ascon, um chamado de ciconoide, ou cicon, e o outro chamado de leucon, ou leuconoide. Vamos ver a diferença entre eles, né? Repara que no primeiro, você tem a entrada aqui, os poros, levando a água direto para a espongiocele e que sai pelo ósculo. Então, é uma passagem direta, né? Não tem muitas cavidades internas. Se você olhar o sícon, eu tenho cavidades internas antes de chegar no átrio ou na espongiocele. Então, a passagem, o período de filtração, ele é maior, porque você vai ter coanócitos não só na parede interna, mas você também vai ter coanócitos nessas pequenas cavidades aqui encontradas dentro da sua estrutura. Se for pegar um leuconoide, as cavidades internas ainda são maiores. Ou seja, a gente está aumentando, na verdade, aqui, pessoal, a superfície de contato da água com os coanócitos. Logo, maior poder de filtração, logo mais energia para o animal. Então, se eu tivesse que colocar aqui uma escala de complexidade, seria da direita para a esquerda, onde o asco é o mais simples e o leucon
é o mais complexo. Agora, tamanho não é documento, tá, galera? Então, assim, às vezes você vai ter um leuconoide pequenininho e você vai ter uma esponja asconoide imensa. Justamente, ela vai ser grande para compensar a baixa superfície de contato que ela possui. Deu para entender isso? Eu nunca vi isso cair no vestibular, mas é uma questão sobre superfície de contato muito legal, cara. Bom, em relação ao seu processo fisiológico, né? É um animal que tem uma digestão intracelular, né? Então, como eu disse, os coanócitos que vão fazer o processo de absorção dos nutrientes, eles é que permitem a digestão, né, dessas substâncias dentro das suas próprias células, de acordo com as organelas de digestão intracelular, que são os lisosomos, né? Então, é isso que faz a digestão. Em relação à sua reprodução. Então, Ô, Rômulo, pode falar. foi mal, desculpa interromper. Você falou aí dos lissossomos, então os coanócitos são células completas, tipo, tem lissossomos, mitocôndria, tudo isso? Isso. E cloroplasto também? Não, cloroplasto não, elas não fazem fotossíntese, não. Ah, Na tá. verdade, o que você pode ter é impregnação de esponja associada com a alga. E aí, fotossíntese, mas ela sozinha, Então, mas a alimentação tem relação com a filtração? Alimentação, aham, sim, com a filtração. Ela faz a filtração para poder pegar esses materiais orgânicos da água, Ah, esses tá. compostos orgânicos. Bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Bom, a reprodução é sexuada. Não, não é só sexuada, mas uma delas é a sexuada. No caso da sexuada, a gente sabe que tem variabilidade genética e o fato de ser sexuada porque possui fusão de gametas, né? Então eu tenho aqui um exemplo de um grupo, né, que é dioico, ou seja, tem uma esponja masculina e uma feminina, mas existem também as monóicas, que são aquelas hermafroditas, né? Aí nesse caso aqui, que é dioico, a masculina produz seus espermatozoides. Esses espermatozoides então saem, nadam até o feminino, né, que geralmente vivem próximas, e aqui na sua parte de preenchimento, né, corpo dela, existe o desenvolvimento do seu gameta feminino, que é o óvulo. Então ele vai, nada até lá e penetra para poder fazer essa fecundação. Uma vez feito isso, né, esse óvulo então ele é destacado e ele sai pelo ósculo na forma de uma larva. Essa larva, se vocês repararem aqui no zoom, ela é flagelada, parte dela é flagelada, né? Essa flagelação que você vê aqui são os coanócitos. Quando essa larva atinge o substrato é o fundo do mar, né, areia. Quando ele atinge o substrato, ele inverte, o que está para fora vai para dentro, o que está de dentro vai para fora. Então, repara que os coanócitos que estavam para fora, nadando, eles sofrem essa retorção, né? E nessa retorção, elas agora vão deixar os seus coanócitos para dentro. Aí ele gruda no substrato e começa a se desenvolver lá e amadurecer lá. Então, isso é uma reprodução sexuada, obviamente, com variabilidade genética. Mas, como eu disse, eles não fazem só isso. Eles também fazem, por exemplo, a reprodução assexuada, né? E a reprodução assexuada, ela pode ser, no caso, o brotamento. Lembrando que o brotamento é um processo fisiológico natural desses animais, aonde ela sofre sucessivas mitoses, pode ser aleatório em relação à dimensão do seu corpo, e aí vai começar a desenvolver, né, um novo indivíduo com as mesmas características que o grupo
parental, que o progenitor. Quando ele começa a ganhar uma dimensão muito maior, ele não se sustenta em cima dessa esponja. Ele é destacado, cai no substrato e continua se desenvolvendo sozinho a partir dali. Lembrando que eles são indivíduos clones, né? Eles são idênticos. Beleza? Já caiu no vestibular perguntando o seguinte: animais que têm essa capacidade de fazer reprodução sexuada e reprodução assexuada, essas medidas elas tendem a ser escolhidas de acordo com como o meio se comporta. Então, se você tem um meio que não sofre tantas alterações, então, por exemplo, pensando numa sucessão ecológica, se você tem um meio aonde eu já atingi o clímax de um determinado ecossistema, o que vocês acham que tem de acontecer? Uma seleção, né, desses animais para fazer reprodução sexuada ou para fazer reprodução assexuada? Assexuada? Por quê? Porque eu imagino que, tipo assim, a variabilidade genética seja mais importante nas partes iniciais, tipo excesso, essas coisas. No clímax já tá meio que estruturado, e aí seria o brotamento, né? Isso. Se o meio ele não se modifica tanto, o animal, a espécie, ela não precisa gastar tanta energia criando variabilidade, tá? Porque a variabilidade é uma forma que você tem de manter a sobrevivência da espécie pela sua evolução. Então, se o meio está agradável, se o meio, né, não tem uma condição adversa para a manutenção da espécie, para a sobrevivência dela, e ela tem a possibilidade de fazer a reprodução assexuada, ela vai optar pela assexuada. O meio começou a mudar, começou a ter uma diferença, está começando a ficar, é, é, como que eu posso dizer, insustentável a sua sobrevivência no ambiente. Aí eles começam a fazer a opção pela reprodução sexuada. Tá? Então isso é uma coisa interessante, porque isso daqui é mecanismo de sobrevivência para a esponja. Tá? O tipo de reprodução que ela faz. Não é só você saber que ela faz as duas coisas, mas é o porquê ela faz as duas coisas. Além dessa, do brotamento, existe um outro tipo de reprodução assexuada que você encontra nos poríferos, que é a mais básica de todas, que é a regeneração, né? Então, quando um pedaço da esponja é rompido, né, fragmentado por algum motivo qualquer, um animal de grande porte passou e destruiu um pedaço, ou alguma coisa foi projetada em cima daquilo ali e ela se partiu, esses fragmentos eles tendem a formar novas esponjas. Tá? Isso demonstra o seu alto poder mitótico. Tá? E outra coisa, por que os animais que tendem a fazer esse tipo de reprodução, tanto brotamento, regeneração, eles são os animais mais simples? Tipo, a gente não consegue fazer regeneração, nem brotamento. O que que vocês têm uma ideia por que a gente não consegue fazer isso? Por que os animais mais simples é que costumam ter esse tipo de capacidade? Porque eles costumam ser iguais? Porque pensa, porque eles são iguais? É nesse caminho. É nesse caminho a resposta. O primeiro slide que eu falei para vocês era mostrando que os poríferos eles não possuem tecido verdadeiro. Então, se ele não possui tecido verdadeiro, ele não tem um tecido homogêneo, altamente especializado. Ele não tem especialização, né? Então, se ele não tem especialização, o corpo é basicamente a mesma coisa. Então, a mitose ela vai servir para tudo, né? Para compor o corpo todo, porque o corpo todo é praticamente igual.
né? Então, a gente vai ter, no caso da esponja, essa facilidade. No caso de uma estrela do mar, que também está na outra ponta dos invertebrados, também consegue ter essa facilidade, mesmo já tendo especialização nos seus tecidos. No nosso caso, a especialização é tão grande, a quantidade de tecidos é tão diversificada, que a gente não consegue fazer. Então, quanto mais o animal é complexo em termos de tipos de tecidos e de especialização desses tecidos, mais difícil dele conseguir fazer esse tipo de reprodução, ok? Bom, Bom, só uma diga. coisa. Só não entendi como que ocorre a formação, tipo, aonde que ocorre a formação da larva na sexuada. Tipo, ela entra em alguma parte? Não sei. Peraí, perdão, eu não entendi a sua pergunta. Aonde ela se desenvolve? Como assim? Pô, eu sei o espermatozoide entra pelo Pelo poróstito. Ah, pelo poróstito? Uhum. Ah, tá. Eu pensei que entrava pelo ósculo. Não, né? Não, entra pelo poróstito, quem sai pelo ósculo é a larva. Ah, tá. Tá. Entendi. Mas aí, essa, entre aspas, fecundação ocorre aonde? Ocorre na região, no tecido de preenchimento, tecido entre aspas, tá? A gente sabe que não tem um tecido verdadeiro, mas acontece na própria parede do corpo do animal, aonde você encontra ali os amebócitos, né? Na própria parede que a gente encontra o porócito, amebócito, espículas, ela está impregnada entre as espículas que formam a parede do corpo do animal, é isso. Ah, tá. Beleza, entendi. Beleza? Beleza. Ok. E aí o seguinte, a gente entra aqui na importância das esponjas, que na verdade eu já dei spoiler parcial, né? Então elas são excelentes filtradoras do ambiente marinho. Então se você quiser montar um aquário lindo, algum dia na vida, um aquário de água salgada, para você ter esse ecossistema, eu preciso de esponjas. A não ser que você coloque lá uma bomba. Mesmo que você tenha esponjas, provavelmente você vai ter que colocar a bomba, porque é o meio artificial. Ele não vai conseguir sustentar ali sozinho naquela quantidade. Mas, se você pensar no mar como um todo, as esponjas são fundamentais para que esse mar, então, se mantenha com, com níveis controlados de matéria orgânica. Tá? Além disso, elas servem de habitat para muitas algas e diversos animais. Então, tinha alguém me falado se tinha cloroplasto, né? Eu falei que não tem. Como eu disse, tem algas que vivem ali em usando a esponja como superfície para se desenvolver. Fora que tem alguns peixes que vivem dentro das esponjas, né? Outros animais podem ser encontrados dentro das esponjas, funciona meio como casinha ali, né? Então tem meio que uma relação de inquilinismo da esponja com alguns animais, tá? E servem também de alimento para alguns peixes. Então alguns peixes usam os pinacócitos, por exemplo, como alimento. Bom, tem uma musiquinha, né? Essa parte, ela é basicamente isso. É bem fácil, né? Rômulo, Porque, pode falar. só uma pergunta, eles acabam sendo bioindicadores também ou só as algas que ficam dentro deles, assim? Não, eles podem funcionar assim como bioindicadores, porque se você tiver um meio com uma taxa de poluição, né, de degradação muito grande, eles não conseguem sobreviver. Então, eles podem ser, sim, bioindicadores. Lembrando que bioindicador é toda aquela espécie que tem sensibilidade no meio contra a poluição, né? E aí a poluição pode ser vista de várias formas, né? Poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição, enfim, qualquer uma delas. Nesse caso, é hídrica, né? Ah, Respondido? tá. Aham, entendi sim. Só mais uma coisa, é porque teve até uma questão do Enem que ele falou de branqueamento, só que de coral. Mas no caso, a esponja tem forma calcária também? Eu não sei como é que é.
ela é formada. Mas tem a ver com branqueamento de esponja também ou é outra coisa? Não, né? Nesse caso aí, a gente vai ver no próximo grupo de quinidários. Aí você vai ver os corais. O esponja, só esses 3 aí que eu mostrei para vocês, Tá bom, obrigada. tá? Mas essa é uma dúvida bem comum, assim, bem recorrente. É interessante você colocar isso porque confunde real, tá? Bom, vocês querem que eu mostre a musiquinha? Não quer? Deixa aí. Vou para o próximo. Assim, essa daqui, vocês vão ver que porífero é uma coisa, assim, muito simples mesmo. Essa, assim, caraca, tipo, para que a gente tem que ver isso? Não, vocês têm que ver isso porque quando eu falar de todos os outros invertebrados, tudo começa nesses caras. Então, assim, por exemplo, coisas que me chamam a atenção. Esse cara não tem tecido verdadeiro, né? Esse cara, ele tem reprodução sexuada e assexuada. Então, assim, ele tem células totipotentes. Então, tem algumas coisinhas aqui que vão servir de comparação com os próximos grupos, tá? Então, é nesse sentido que eu acho importante você saber, tá? Essa musiquinha, ela não é da minha autoria, tá? É do professor Marcelo, mas eu trago porque eu acho ela muito legalzinha e ela fala todas as partes que tem nos poríferos, a musiquinha resume, tá? Eu acho que é do Gustavo Lima, não é? Aquela música Tchê Tchê. Confirmem pra mim se eu não tô falando besteira. Isso. Isso. Valeu. E, enfim, vocês não falaram se queriam que eu cantasse ele rapidinho para vocês verem, mas eu vou falar e aí eu vou destacar quais são as partes importantes para quem quiser usar, obviamente, para quem acha que não precisa e consegue decorar ou já entendeu tudo, perfeito. Música assim, eu já peguei minha esponja para fazer o som. São de 3 tipos, o ascon, sicon e leucon. Espículas à vontade, sustentando a beça. Também tem o pinacosto, que reveste o que interessa. Então ele já falou ali que tem 3 tipos, asconoide, siconoide e leuconoide. O que você tem que lembrar é que ele está falando em grau de complexidade. Então, a asconoide é pouca superfície de contato, né? Tem menos cavidades internas, o ciconoide é intermediário, e o leuconoide é o mais especializado nisso. Beleza? Aí continua. Tem o porócito por onde entra a água, no qual a nossa ela vai ser filtrada no ato, passar pelo ósculo, vazar, repete, né? E aí ele fala que o porócito é aquela parte, então, que forma na parede do corpo do animal os poros, por onde entra a água, mas essa água só entra por conta da sucção do coanócito, né? Então, o coanócito é quem vai filtrar e permitir a entrada. E assim também fazer a digestão intracelular, né? Que ali na música não aparece, né? E aí, depois que entra pelo átrio, vaza pelo ósculo. Tem um vídeo no YouTube muito legal, para quem tiver interesse e quiser aprofundar, tem um vídeo no YouTube mostrando uns mergulhadores, eles entram dentro de um porífero, né, de uma esponja muito grande, assim, tipo, mais ou menos o corpo do cara, deve ter 1,70 m. E ele entra ali, aí ele fica gravando, aí depois eles saem, assim, da esponja, pegam tipo uma pasta azulada e começa a passar essa pasta azulada no corpo da esponja todinho. E aí depois, assim, não sei se eles aceleram o vídeo, mas logo em seguida você vê a esponja soltando uma fumaça azul. E quando você olha para o vídeo inicialmente e não passam nada nela, você não vê a força da saída da água pelo ósculo. Mas quando eles passam aquilo ali, e você espera esses segundos, você começa a ver uma fumaça saindo assim, azul, para perceber, né, uma forma que eles tiveram de elucidar ali, né, a quantidade de água, né, por minuto
uma esponja daquele porte de 1,70 m, sei lá quantos que tinha ou mais, consegue fazer. É bizarro, tá? Então, quem tiver interesse em olhar, depois veja. E aí vem o refrãozinho, né? Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. Marcelo, quem criou isso, Bill e você. E aí vem a segunda parte. Para você fecundar é interna e cruzada. Ou seja, fecundação, né? Ou seja, a reprodução sexuada, ela é interna. Por que interna? Porque o gameta masculino tem que ir até o corpo feminino fazer a fecundação. E a cruzada justamente porque são dois indivíduos diferentes, né? Por mais que você tenha a possibilidade, em algumas espécies de esponja, o hermafroditismo, né? Ou seja, ela poder fazer a autofecundação também é possível, tá? Regenerar, brotar, gemular são tipos de reprodução assexuada. Então, o que ele vem logo depois? Então, ele fala da reprodução sexuada, e em seguida ele fala da sexuada, da assexuada, perdão. A gemulação não foi destacada ao longo dos slides, porque a gemulação ela não é um processo normal de acontecer. A gemulação ela é tipo uma esporulação. Ela só acontece quando a esponja está no ambiente adverso, em condições adversas, aí ela pega ela produz uma estrutura, né, uma gêmula, uma célula cheia de células, uma estrutura cheia de células totipotentes, que são os amebócitos, e fica meio que numa fase de esporo, né, numa fase de latência, até aquela condição ambiental voltar ao normal. E aí ela se fixa no solo de novo, né, no substrato, e se desenvolve. A esse tipo de situação, a gente vai chamar de gemulação, tá? Por isso que não foi colocada, porque não é uma coisa padrão. Isso só acontece quando ela está sob efeito de muito estresse, ok? Alguém me perguntou se... Qual foi a pergunta que vocês fizeram associada a isso? Se no ambiente, se ela era bioindicador, foi isso que me perguntaram. Ela é um bioindicador, inclusive, essa questão da gemulação vai a favor a isso, porque se ela não está num ambiente que tem condições favoráveis, ela não resiste a esse meio, né? Ela vai gemular, ou seja, formar essas gêmulas, esperar o ambiente voltar ao normal, se é que venha a voltar, senão eles morrem, e aí, se caso volte, ela se desenvolve assexuadamente, tá? Então, essa é uma forma dela se proteger em relação a ser assexuada, né? Porque se eu sou sexuado, eu tenho mais chance de sobreviver nesse meio que está mudando. Se eu faço reprodução assexuada, a minha chance de resistir é bem baixa. Então, se eu gemular, é uma forma que eu tenho de me proteger, porque eu sei que a minha resistência não é alta. E depois a música repete, né? Tem o porócito por onde passa água, no qual nossa ela vai ser filtrada, no ato de passar pelo lógico vazar, tchê. Beleza? Então, é isso. Em relação a poríferos, ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer cantar? Falem alguma coisa para mim, por favor. Enquanto... Pode falar. Não, eu ia falar só que tá tudo certo mesmo. Beleza. O que eu ia indicar a vocês, né, é que vocês façam, agora é sério, uma tabela, construa uma tabela ao longo dessas aulas de zoologia, pegando os principais tópicos, tá? Fazendo um mapa mental com os principais tópicos de cada um. Porque zoologia, se você for estudar grupo a grupo, como eu estou fazendo com vocês, vai demorar muito tempo. Vai fazer com que vocês percam muito tempo. Porque uma coisa é eu chegar aqui,
e falar sobre os grupos para vocês. E destacar a importância de cada um deles, a fisiologia, a histologia, a reprodução, etc. Outra coisa é você pegar a leitura da zoologia para estudá-la. Ah, eu não estou entendendo por que a fisiologia de tal grupo é assim. Do plateuminto, do artrópodes, sabe-se lá de quem for que você está estudando. Se você tiver tudo isso no mapa mental, numa folha, o cara ele é acelomado, o outro é celomado, esse tem sistema digestório completo, o outro tem sistema circulatório aberto. Isso tiver um do lado do outro, vai facilitar demais a tua vida. E são questões, não são questões que eu vou dizer que caem em maior quantidade nas provas de vestibular, não é? Mas eu posso te afirmar que quando cai esse tipo de questão no vestibular, poucos acertam. Poucos acertam. Porque o cara não lembra do detalhe. Ele não lembra, putz, esse cara é celomado, esse cara é pseudo-celomado. Ele não lembra disso. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas não é uma coisa simples, tá? Então, eu indico isso para vocês, estamos na primeira aula de zoologia, eu indico que façam isso, porque ajuda muito. Na época que eu estava do lado de vocês, né, tentando passar no vestibular, eu tinha muita dificuldade com isso, e passei para a faculdade e continuei tendo dificuldade lá, porque piorou ainda mais, né, para o fundamento, e, e, na faculdade mesmo eu usava esses mapas mentais para poder facilitar a compreensão das diferenças entre os grupos. Ô, Rômulo, Diga. você tinha falado sobre a filtração da matéria. Tipo assim, os poríferos fazem a filtração, eles aproveitam e se alimentam. Mas aí, se me perguntarem, tipo assim, caso ocorra a extinção dos poríferos, qual vai ser o prejuízo para, tipo, ambiental para os seres vivos daquele ambiente? Bom, o prejuízo não vai ser direto, né? Vai ser indireto, se você estiver pensando em seres humanos. Porque o que vai acontecer, o porífero, ele está em massa no ambiente marinho. Então, se você não tem, você tem acúmulo de matéria orgânica, né? E se você tem acúmulo de matéria orgânica, você tende a aumentar também, perdão, a quantidade de seres anaeróbios. Então, há uma tendência a um processo de eutrofização. Logo, diminui a oxigenação do meio, leva à mortalidade de peixes e outros animais, né? Então, isso faz com que você tenha uma disponibilidade, uma oferta de matéria orgânica viva, fresca, né, para o consumo do restante da cadeia alimentar muito menor. Então, isso prejudica o homem, porque apesar de não ocuparmos esse ecossistema no sentido de habitá-lo, né, mas consumimos esses animais, introduzimos eles na nossa cadeia alimentar. Então, se você diminui ou se você afeta o ecossistema, a gente é prejudicado logo em seguida. Fora, não estou pensando em relação à quantidade do processo de taxa fotossintética, que além disso tudo, você ainda vai diminuir a incidência de luz no meio marinho, as algas vão produzir menos oxigênio através da fotossíntese, e a gente ainda tende a ter uma diminuição da taxa fotossintética global. Se você pensar, obviamente, num problema de esponjas generalizado, né? E aí você pode ter um problema sério com isso. Deu para responder? Tipo assim, então assim, a matéria orgânica ia se acumular no meio marinho e aí ia dar tendência para assim, animais anaeróbios viverem mais. E isso levaria à extinção de animais aeróbios. Seria... Não diria animais anaeróbios, não digo animais anaeróbios, digo
cianobactérias, essas coisas, tá? Tá, mas em relação à matéria orgânica se acumulando na água e impedir a entrada de luz, é isso? Sim, toda vez que você tem acúmulo de matéria orgânica no ambiente aquático, seja marinho ou ambiente dulcícola, você diminui a, a turbidez da água. Então, vai ficando mais turva e dificulta logo a incidência de luz no ambiente aquático. E a matéria orgânica também diminui o oxigênio na água. Também porque os seres fermentadores, né, anaeróbios, eles consomem esse oxigênio, deixando o meio com pobre, né, nesse gás. Aí levaria o processo de eutrofização. Isso, contribui para isso. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Eu coloquei 2 materiais de quinidários para vocês. Um que já está atrelado à aula de poríferos e um outro extra complementar, tá? Eu vou seguir por esse, mas qualquer dúvida com o outro pode tirar comigo. Muito bem. Então, quem são os quinidários? Os quinidários são as águas-vivas, as caravelas, as hidras, os corais e as anêmonas. Então, a questão que caiu da UERJ, eu lembro dessa questão que vocês falaram. Inclusive, falava do coral, relacionando com o processo fotossintético e a turbidez da água. Exatamente o contexto que estamos falando agora, né? E aí, conforme você aumentar a turbidez, né, ou seja, quanto mais turva a água fica, mais difícil a incidência da luz do sol na água, mais difícil será fazer a fotossíntese. Quanto menos turva a água, melhor, porque incide mais a luz, mais fotossíntese acontece. Na verdade, com esses corais fazem simbiose com algumas algas e assim elas conseguem produzir oxigênio através do processo fotossintético, né? Esses animais, eles são marinhos, beleza? Podem viver isolados ou em colônias, tá? Aí começa agora uma característica mega importante. Eles são diblásticos, então é o primeiro grupo de animais que tem diferenciação celular, formando 2 tecidos embrionários, né? 2 folhetos embrionários, que é a ectoderme, né? Um tecido que faz revestimento externo do corpo do animal, e a endoderme, que é o que faz o revestimento do corpo do animal internamente, tá? E essa parte interna é o que vai fazer com que esse animal desenvolva a sua cavidade digestiva, ou digestória. Beleza? Entre uma e outra, você vai ter, entre uma camada e outra de tecido, você vai ter uma massa de preenchimento gelatinosa, formada por água e proteína, chamada de mesogleia. Uma outra coisa interessante em relação a esse animal, ou esses animais, é em relação à sua simetria. A gente tem algum tipo de simetria, mas as mais básicas são a simetria radial e a simetria bilateral. A simetria bilateral, ela costuma estar presente em animais que possuem cefalização. Então, animais que têm cabeça possuem simetria bilateral. O que é isso? É um lado do corpo ser igual ao outro lado do corpo. Tipo a gente, né? Um animal que não é cefalizado, ele não tem simetria bilateral. E aí, a simetria que a gente vai encontrar basicamente nesse grupo vai ser a simetria radial. A radial é quando eu pego um ângulo específico, e corto esse animal nesse mesmo ângulo.
E aí os pedaços cortados, eles vão me gerar partes iguais desse animal. Então, se eu pego uma angulação de uma água-viva e corto ela nessa angulação, os pedaços tendem a ser iguais. Então, não é necessariamente um lado vai ser igual ao outro, mas uma parte desse animal ele tende a ser igualitário. Então, se eu corto ele nesse pedaço, os outros pedaços tendem a ser iguais também. Então, eles são formados meio que por partes, né, e não só por dois lados iguais, como a gente vê nos bilaterais. Essa questão que eu acabei de colocar sobre a, a simetria bilateral e radial, ela caiu na UERJ há alguns anos atrás, não tem muito tempo não, tá? E a resposta, o gabarito, era cefalização. Então ele perguntava, acho que eu não lembro qual era o grupo que ele falava, e esse grupo tinha cefalização, né? E ele perguntava lá qual era a estrutura que permitia a simetria bilateral do animal. E aí era isso. Eu lembro que muita gente errou, tá? Então é por essas e outras que a gente está fazendo um estudo de cada um dos grupos. Bom, se não ficou nenhuma dúvida, vale lembrar que esses caras eles possuem tecidos diferenciados, né? Já que ele tem uma ectoderme, uma endoderme, então esses tecidos eles vão se especializar, ok? E uma outra coisa, tá? Extremamente importante desse grupo é em relação aos seus, às suas células urticantes, né? Ou seja, células que liberam toxinas. E essas toxinas elas tendem a ser paralisantes, então elas tendem a criar um efeito de paralisante muscular. E aí o peixe, por exemplo, quando bate ali, recebe essa toxina, perde o poder de contração muscular, ou seja, não consegue mais nadar. E aí dessa forma que esses animais vão levar esse peixe até a cavidade bucal e começar a digeri-lo, tá? É um poder de toxina muito grande, varia, obviamente, de grupo para grupo, mas ele pode ser muito grande, levando à morte, inclusive, de animais de grande porte. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do ataque delas nos próximos slides. Bom, nos poríferos você não via desenvolvimento de músculo e nervo, né? Não tem o sistema muscular e nervoso. Aqui você vai encontrar, né? Então tem uma rede nervosa que a gente chama de difusa. Por que difusa? Porque ela não tem especializações em cada tentáculo, né? Você tem uma rede nervosa, um cordão nervoso que vai atuar, ou seja, vai disparar ações nervosas de maneira geral, ampla. Então, se você chega e toca numa anêmona, né, ela responde com todos os tentáculos. Ela não vai responder só naquele tentáculo que foi tocado, né? Então, se eu toco em você numa mão, você sente com a mão que eu estou tocando e responde. Uma anêmona, por exemplo, ela vai responder com todos os tentáculos ao mesmo tempo, tá? Meio que um bonecão do posto ali, beleza? E isso faz com que ela tenha os processos de contração e relaxamento dos seus tentáculos para conseguir pegar essa presa próxima a ela, independente de onde ela esteja. Se você reparou ainda no slide anterior, você deve ter visto que a anêmona ela está presa no substrato, né? Ela está na parte bentônica. Lembrando que bentos é o substrato, né? Então ela é grudada no solo. E aí a gente vai chamar essa estrutura
de pólipo. Então, quando esses caras eles estão fixos no bentos, eles estão na forma de pólipo. Esse pólipo ele fica com os tentáculos para cima e a cavidade gastrovascular para dentro, próximo da onde ele está inserido no solo. Só que conforme esses caras se desenvolvem, eles vão produzindo outras, outros pólipos e vai ficando tipo um prédio, um pólipo em cima do outro. Ele vai meio que gerando outras estruturas parecidas. E esses caras que estão lá em cima, eles se soltam. E eles se soltam nessa fase madura, e aí eles viram de cabeça para baixo, quando eles se soltam. Aí, nesse caso, a gente vai chamar de fase de medusa, e aí ele fica solto. Sendo que os tentáculos, eles servem para fazer a mobilidade, né? Então, eles conseguem nadar, eles conseguem também capturar, lembrando que esses tentáculos são... Eles conseguem fazer a captura do alimento. Alguém quer falar? Rômulo, eu tô só com. No caso, eles são protostomados, né? A gente vai chegar lá ainda. Ah, tá. É porque eu lembro que você falou de eu ter chamado na outra aula. Aí eu fiquei com. Aham. Eu só não sabia tipo, qual era qual o filo que começava a ser deuterostomado. Não, a gente ainda vai chegar nisso, Sara. Isso daí é a parte de... A gente vai falar da origem embriológica de cada um deles, tá? Ah, tá. Que Obrigada. desenvolve a boca primeiro, que desenvolve o ânus primeiro. Falamos sobre isso. Daí vai ser muito importante para classificar esses caras. É importante sim saber, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Bom, em relação aos seus tentáculos, né? A gente vê aqui o quinidoblasto. Lembrando que blasto é célula jovem, quinido vem de quinidário. Mas esse quinido, ele está muito associado a essa estrutura aqui, que é a célula urticante. Repara que dentro dessa célula, ele tem um arpão. Esse arpão, ele é disparado quando um outro animal toca nele. Quando esse arpão ele é disparado, repara que ele se arma. Além dele ser disparado, ele se arma, então ele tem várias, como eu posso dizer, partes pontiagudas, e quando entra no tecido do animal, na musculatura do animal, ele se abre e fica fincado. E aí tem um filamento dentro desse arpão, que é o filamento cheio dessa substância urticante, que é projetado para dentro da musculatura do animal. É esse filamento que vai causar a paralisia nele. As pessoas falam que causa queimadura, que causa choque, mas na real é a toxina que está sendo liberada ali dentro através desse filamento. Isso é uma célula. Imagina quantas células dessa não tem num tentáculo, né? São várias. E aí você sente, eu não sei se vocês já foram atacados por uma água-viva, mas a sensação é de queimação real. Mas por que é uma queimação? É porque a toxina causa um processo inflamatório bem evidente. Tá? Então, fica ali aquele processo inflamatório latejando. Lembra que o processo inflamatório é vermelhidão, aumenta a temperatura local, então esquenta, queima, né? Dor. Você não sente tanta coceira porque é muito local e a dor sobressai. Mas também tem a questão da coceira, que tende a aparecer depois, né? E o edema.
Então, são esses aí o conjunto do quadro sintomático que a gente verifica na queimadura, entre aspas, dos quinidários. E aí eu queria abrir um parênteses, né? Por exemplo, na Praia da Barra, eu frequento mais aqui, vocês provavelmente também, né? Mas pode ser que não, ou do Recreio, enfim. Mas na Barra, a gente, quando tem um período de ressurgência, né? Ou seja, a maré, ela tá mais, a corrente marítima, ela tá mais forte, levantando a maré, ela joga para a praia, né? Para a parte mais superficial, aquela água que está lá embaixo, água gelada. E aí, pega essa água que está aqui na superfície e joga para o fundo do oceano. Então, isso a gente chama de ressurgência, principalmente o pessoal da geografia, tá? Quando você faz esse movimento de pegar essa água do fundo, jogar para cima, é aquele momento que você vai na praia e você vê, você fala assim, cara, o que aconteceu? Que a água tá limpinha, né? E aquela água translúcida, maravilhosa, mas quando tu entra nela, tá um gelo, né? Então, assim, cara, tá muito gelada essa água. Isso é por conta da ressurgência. E aí, por incrível que pareça, né? Olha, desde criança eu já sabia disso. Todas as vezes que eu ia à praia e que a praia estava com água limpa e geladíssima, eram os momentos aonde mais tinha água viva na praia. Tô falando aqui da Barra, tá? E por que que isso acontece? Porque quando essas águas vivas, elas ficam na sua fase de medusa, né, amadurece, vão para a fase de medusa, elas não vão no seu maior grau, no seu maior tamanho. Elas são liberadas ainda pequenas. E aí elas vão se desenvolvendo e crescendo. Só que elas nadam, tá, galera? Elas se contraem e nadam. Então, elas conseguem romper a corrente, né? Elas não são carregadas pela corrente quando elas estão maduras. Mas quando elas acabaram de ser formadas, são pequenininhas, elas conseguem ser carregadas sim. Elas não têm tanta força de natação. Então, quando tem o período de ressurgência, algumas dessas pequenas, elas são jogadas literalmente para a parte superficial, ou seja, para as praias, tá? Então, essas que a gente costuma ser queimado aí na praia, que eu já fui queimado, por exemplo, são as jovens, são as águas-vivas jovens, o início da adolescência, entre aspas, ali, tá? Tipo, então, ainda não chegaram nessa fase de maturidade. Muito difícil você encontrar uma água-viva ou uma medusa, né, de uma maneira ampla, adulta, grande. Eu via, 2 meses atrás, na televisão, não sei se foi no RJTV, alguém que filmou uma medusa adulta, eu não sei se foi na Bahia, eu não tenho certeza se foi no mar mesmo, mas filmaram uma bem grande, assim, mas não estava tão próxima da praia, mas também não é comum que a gente veja ela nadando na superfície, tá? Então elas gostam muito de regiões, você encontra muito esse tipo de animal próximo de Recife de corais. Recife de corais costuma ter bastante água-viva, por exemplo. E a gente vai ter aí, nesse caso, tá, 3 grupos dentro dos quinidários que são interessantes e importantes para vocês saberem. Uns são chamados de hidrozoários, o outro grupo é chamado de sifozoários, e o terceiro grupo é chamado de antozoários. Não costuma cair na prova perguntando quais são as 3 classes, tá? Não costuma cair. Mas costuma cair, por exemplo, o quinidoblasto já caiu. Então, características delas é possível que caiam.
O hidrozoa, a gente vai ver ali no caso da caravela. A caravela, ela parece uma água-viva, mas na real ela não é uma água-viva porque ela é uma colônia. Ela não é quando você olha uma caravela, você não está vendo um indivíduo caravela. Você está vendo uma colônia. Ou seja, são vários indivíduos que formam essa estrutura. Em relação, se são vários indivíduos, a complexidade dela tende a ser muito maior. E é justamente por isso, galera, que o hidrozoa, a classe hidrozoa, ela em termos de toxicidade, né, ou seja, de predação, ele é muito maior do que uma água-viva. O poder da água-viva, ela está na ação em conjunto. Então, a água-viva, ela não tende a viver sozinha, ela tende a viver em sociedade. Se você pegar o filme, eu não sei se estou confundindo agora, mas eu acho que é do Procurando Dory. Perdão, não. É do Procurando Nemo. É um ou outro, vai lá. Vocês vão me lembrar, por favor. Aonde a Dory se queima com uma água-viva. Só que não tem uma, tem várias naquele local onde eles estão passando. E elas vão surgindo meio que do nada, tipo assim, elas vão aparecendo. Isso é típico de água-viva, né? Viver em bando, viver em grupo, elas ganham força dessa forma. A caravela, ela tem mais um aspecto solitário, ela tende a viver isoladamente, mas dentro dessa perspectiva da colônia que forma ela, tá? Então, a gente vai chamar esses caras de hidrozoários, beleza? Teve uma caravela que, por ressurgência, veio parar na praia e uma criança tocou e eu não sei se ela morreu, se ficou gravemente ferida, porque caravela é bizarro. Um negócio pequeno, né? Um indivíduo pequeno, ele tem toxicidade para matar uma criança fácil. E outra coisa, elas têm uma característica ela possui uma proteína que causa um efeito um brilho nela, então elas têm esse aspecto de bem chamativo, né? Bem brilhante, assim, que faz a atração dos outros animais. Então ajuda a ela, porque a luz bate, aí dá esse brilho, essa luminosidade, até, por exemplo, à noite, quando ela está caçando, então a luz da lua bate nela, isso reflete e atrai animais em direção a ela, então ela consegue ter um maior poder de predação. Bom, outro grupo que a gente estava falando são os cifozoas. Então, os cifozoários, eles predominantemente vivem na forma medusoide, né? Então, as principais são as águas-vivas, como eu falei, a maioria delas vivem no fundo do mar e não na parte superficial, como a gente costuma ver mais, né? E tem cara, eu ia falar sobre isso, tem um filme chamado Sete Vidas, vocês já viram? Com Will Smith? É muito legal, cara. E usa as águas-vivas como pano de fundo do filme, né? Porque justamente para falar do efeito da toxina, ele não fala diretamente sobre isso, a ideia do filme não é essa, mas ele usa isso como ferramenta, né, para poder explicar a ação dela no corpo humano. E é um cara que quer doar os órgãos, mas ele não pode fazer isso, ele tá com uma doença, e ele usa isso como ferramenta para poder conseguir atingir o objetivo de doar esses órgãos. É fora de série, é muito legal. Se não assistiram, fica a indicação aí para aprofundar e tentar ver isso no dia a dia, porque você pode ter visto esse filme
Se você viu, você pode nem ter pensado nisso. Mas é uma forma de contextualizar de maneira bem legal, tá? Bem próxima. Bom, o último grupo são os ontozoários, tá? Os ontozoários são aqueles formados pelos corais, tá? Então, são pólipos, né? São formações de pólipos, não são medusoides, ou seja, ficam inseridos na parte mais interna do ambiente oceânico, ou seja, no bentos, tá? Eles funcionam como alimento para outros animais. Eles também funcionam como simbionte com algas para poder fazer processo fotossintético, foi o que caiu na prova da UERJ, né? Só que ela falava eu não lembro qual era o contexto que causava turbidez na água. Eu não lembro o que era isso, o que causava essa turbidez. Mas eu posso dizer que, por exemplo, as plataformas de petróleo, né, de exploração de petróleo, causam muita turbidez da água. Então, se você for para Bacia de Campos, né, ali próximo de Macaé, Campos dos Goytacazes, você vai perceber, se já não percebeu, praias com uma altíssima turbidez de água. As praias são bem amareladas, assim, a água é muito retorcida justamente pela sucção da areia que é feita por essas plataformas. Então, isso prejudica demais aos corais para o processo fotossintético daquele meio. Beleza? Então, isso é um exemplo de uma ação antrópica que causa aumento de turbidez e dificuldade da ação do coral, ok? Os corais também são bioindicadores, antes que a Milena me pergunte, ok? E além de eles serem bioindicadores, eles costumam ser carregados, né, através da água de lastro de navios. Então, os navios tendem a levar, né, de um continente para o outro esses corais. Isso é bem prejudicial, porque tem muitos corais que são locais, né? São endêmicos, assim que a gente vai dizer, né? De um determinado ambiente, de um ecossistema. Então, por muito tempo, no nosso caso, né, no Brasil, a gente tem problemas com essa questão dos nossos corais. Porque muitos corais são trazidos por água de lastro de fora, né? E competem com os nossos corais aqui. Só que essa competição ela é uma competição meio que covarde, digamos assim, né? Ela não tem, os corais aqui não têm muita chance de sobrevivência, porque os corais de fora, né, eles não têm um predador comum, eles não têm um predador aqui nesse local, né? Então eles não estão inseridos diretamente na nossa cadeia alimentar. Então não tem quem controle o seu crescimento. Enquanto os corais daqui já têm os seus predadores, né, naturais. Então, por exemplo, na Ilha Grande, percebe-se o desenvolvimento de um coral africano muito comum, chamado coral-sol. Inclusive, lá na Ilha Grande tem um projeto chamado Projeto Coral-Sol, que eles se juntam lá, alguns pesquisadores, alguns pescadores locais, para poder mergulhar e retirar mesmo, né, com algumas ferramentas manuais, e retirar parte desses corais ou criar cordões de isolamento para que eles não se proliferem ainda mais, porque eles estão impedindo o desenvolvimento e a sobrevivência dos nossos corais endêmicos aqui. Então, alguns grupos, inclusive, já foram extintos. Tá? Então, isso não está só na Ilha Grande, tá?
Isso não é só da Ilha Grande. Isso tem acontecido em toda a costa brasileira e tem algumas pesquisas, alguns artigos científicos que trabalham isso. Então, se existe esse problema ambiental, isso pode ser temática de vestibular, beleza? Então, problemas de cunho marinho podem trazer os quinidários como exemplo aí, né, contextualizando esses caras para falar sobre os problemas ambientais envolvendo fotossíntese, envolvendo competição, relação ecológica, né, envolvendo a questão do movimento, né, dessas espécies, por exemplo, da África para o Brasil, que são essas espécies exóticas. Então, ele pode trabalhar a questão da espécie exótica para você dizer que não existe um predador comum a ele, que ele se beneficia no ambiente exótico que ele está inserido, tá? Então, são coisas importantes quando se trata do contexto dos antozoas, tá? Uma outra coisa interessante que eu tenho que falar aqui, e que eu vou repetir na hora que eu estiver falando sobre peixes, ou seja, lá na aula de vertebrados, que o recife de coral, ele serve, né, vários corais servem de proteção para os ovos de tubarão. Então, o ecossistema rico em corais, ou seja, o recife coralino, o recife de coral, ele é um ambiente muito agradável para o desenvolvimento dos nossos amigos tubarões, beleza? Então, muitos ovos são encontrados nessas regiões, porque o maior predador de tubarão, eu vou dar o spoiler agora, o maior predador de tubarão são as tartarugas. As tartarugas, mas ninguém se vê uma tartaruga comendo tubarão branco, né? Mas as tartarugas adultas costumam comer os ovos desses tubarões, né? E aí, para proteger esses ovos, uma forma que os tubarões encontram, é depositar esses ovos em cima dos corais. E aí, você tem uma questão de camuflagem e também tem uma questão de ambiente, né? Da tartaruga ter mais dificuldade de entrar nessas frestas pelos corais para conseguir pegar esses ovos. Ou os filhotes, né? Que já estão vivos. Beleza? E aí, nesse caso, os corais funcionam para poder controlar. O que eu quero dizer é que em locais, né? Pega a costa brasileira. Aonde eu tenho maior incidência de tubarão no Brasil? E as praias têm placas dizendo, não entre no mar. É em Recife. Por que em Recife tem isso? Em Recife tem isso porque o próprio nome do lugar já diz, né? Recife, porque tem Recife de corais, logo tem isso tudo aí. Ok? Então, isso também é uma coisa interessante para quando eu estiver trabalhando sobre a fisiologia dos peixes, né? No caso dos peixes cartilaginosos, que é o caso do tubarão, a gente poder adentrar e aprofundar um pouco mais isso. Mas saibam que já existe uma ligação do ecossistema dos dois caras. Ok? Ficou uma dúvida sobre isso? Bom, a captura é feita por tentáculos, beleza? A boca, ela vai servir, né, de local de entrada e saída do alimento, que é digerido parcialmente fora, porque meio que ele elimina ali, né, ele elimina substâncias que vão ajudar na digestão e o restante da digestão vai ser intracelular, então ele é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. A reprodução desse cara, né, ela pode ser assexuada, então você vê ali brotamento da hidra, tá? Isso é uma hidra de água doce, no caso. E a gente também tem a assexuada.
Então, no mesmo ciclo de vida, ele consegue fazer as duas coisas. A gente chama isso de metagênese. É a primeira vez que você vai ver isso aqui. A metagênese, igual a gente vê em planta também, igual é possível ver em fungo também. Metagênese ou alternância de gerações, ou ciclo haplo, diplo, bionte, dá no mesmo, é justamente quando o animal consegue fazer reprodução sexuada e assexuada no mesmo ciclo. Então você tem ali, ó, os pólipos formando as suas éferas. Éferas são essas camadas que eu falei para vocês que formam tipo uma pirâmide aqui, até que ela libere as medusas. As medusas, então, fazem reprodução sexuada, liberam uma larva, tá? O nome dessa larva é importante para você, se chama plânula. A plânula vai se fixar no substrato, né? E aí começa a formar um pólipo, esse pólipo, então, forma as suas éferas, e aí vai liberando. O nome dessa produção de éferas, né, a gente chama de estrobilização, ou divisão transversal. E ela vai aumentando essas éferas até que ela vai soltando as mais externas, para que elas se tornem medusas. Ok? Esse nome cifístoma, na verdade, não é tão importante para você, tá? Só para saber. Porque, na verdade, ele é um local, um molde que faz conexão com o substrato e é a partir dali que o pólipo surge. Por fim, é isso. Deixa eu voltar para cá. Ficou alguma dúvida, turma? Fala alguma coisa para mim, por favor. Tarinha, Tainá, Milena, que sempre falam comigo, Inara. Digam aí. Karine, Júlia, Caio, João. Alguma dúvida? Tá tudo bem. Beleza. Essa era a aula mais tranquilinha, tá? Sara, ficou faltando uma parte que você me falou sobre protostomado e deuterostomado. A resposta é sim, tá? Esse cara ele só apresenta a boca por onde sai e entra o alimento. Então ele está classificado dentro desse grupo. A gente vai falar um pouco mais aprofundado a partir da próxima aula, quando falarmos sobre vermes. Beleza? Tá bom. Obrigada. Nada. Então, faça os exercícios de história, por favor. Assim que possível, eu envio desses daqui também para que vocês façam, tá? E por hoje é isso, pessoal. Fica um beijo e um ótimo restante de semana para vocês. Beleza? Valeu, galera.